Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Como você pode ver, eu estou muito bem trajado para o episódio de hoje. Como você pode ver claramente, para quem está nos assistindo no YouTube, para quem está nos ouvindo, não pode ver nada. De qualquer forma, vá ao YouTube, porque você precisa ver a vestimenta do pai hoje. Então eu tô de boné à barreta, já começa aí, né? Boné à barreta digital. Olha que bonitinho, escrito aqui, ó, DevSecOps Podcast, mano, tá da hora essa bombeta aqui, que eu trouxe, adivinha da onde? Lá de Las Vegas, olha que bonitinho. Bombeta hackeável, né, porque ela é Bluetooth, então praticamente você consegue conectar no Bluetooth e escrever qualquer besteira aqui, mas vamos lá, vamos colar com ela aqui, ó, pro novo DevSecOps Podcast, beleza? Pessoal, outra parte da vestimenta de hoje, que o pai tá embaçado hoje. Essa camiseta aqui, ó, B-Sides Cracóvia 2023. Acabou de rolar a B-Sides aqui em Kraków, na Polônia, onde eu moro, onde eu organizo a B-Sides, fundei a B-Sides aqui ano passado, 2022, onde tivemos a primeira edição. Esse ano, 2023, tivemos a segunda edição, que foi um sucesso, quase 200 pessoas na B-Sides, aqui de Kraków, inclusive uma galera BR que ajuda aqui na organização e inclusive palestrantes brasileiros que vieram palestrar por aqui. Foi um sucesso, cara. B-Sides é um evento fantástico, não à toa eu fundei a B-Sides Cracóvia assim que cheguei aqui, porque não tinha. Agora tem um evento internacional, conheci pessoas fantásticas de vários lugares do mundo, de vários países diferentes, enfim. Então B-Sides, tô aqui com a camisa da B-Sides de hoje, em homenagem ao evento que aconteceu no último sábado, dia 2 de setembro de 2023, beleza? Então ano que vem tem mais para você que quer vir para Polônia, você vem aqui para B-Sides em setembro do ano que vem, que a ideia é que seja em dia 14 de setembro do ano que vem. E para que você que tá por aqui, vem na B-Sides de qualquer forma. Bom, deixa eu botar minha bombeta aqui para aparecer bonitinho, ó, porque eu tenho que estar com o fone para ouvir os efeitos especiais, então deixei a bombeta na parte mais alta aqui, ó, na parte mais aberta. Bom, vamos lá, pessoal. Episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre supply chain de verdade. Supply chain é um tópico que tá... É uma hot tópico, na verdade. Muita gente falando de supply chain, segurança na cadeia de suprimentos ali, né? E aí muito se fala em componentes terceiros, SCA, bibliotecas de terceiros, que a gente já cansou de falar isso aqui no podcast também. Mas supply chain de verdade não é só isso. Isso é só um pedaço. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o todo, né? Antes disso eu vou dar alguns recados. O primeiro recado é lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio total da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo da descrição do episódio, no YouTube ou também no nosso site devsecopspodcast.com.br. Você está buscando soluções de application security em geral? A DigitalOak tem um portfólio completo para você. Qualquer solução que você imaginar de application security, os caras têm. Então bate um papo lá com eles. E a Gold Security, que é especializada em application security, mas assim, todo serviço que você precisar de application security, fale com a Gold Security, né? Você quer desenvolver software seguro, fale com a Gold Security. Então, é o combo, né? Você compra o melhor SaaS do mundo com a Nova 8, qualquer outra solução de application security, você fala com a DigitalOak, que eles têm também, inclusive o Checkmarx, e precisa de serviço para fazer tudo isso acontecer, troca ideia com a Gold Security, beleza? Então esses são os recadinhos de hoje. E ainda tem um projeto pessoal que eu falei para vocês, que é o appsec.jobs, né? Você está procurando aí vagas na área de appsec, você vai lá no appsec.jobs e anuncia sua vaga de uma forma bem baratinha ou busca suas vagas de forma gratuita, tá? Pessoal, eu queria dar alguns recados aqui também, um pouquinho antes da gente começar o episódio de hoje. Eu tô legal de bombeta barreta. Tô da hora mesmo. Vamos lá, primeiro recadinho. Vale lembrar o seguinte, a Nova 8, né, que é uma empresa fantástica aí no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar lá, sou CTO da Nova 8 hoje, né, atuo como conselheiro no Brasil, enfim. A Nova 8 começou um projeto bacana que chama Meetups. Na verdade, um projeto Meetup já existe há centenas de anos, né, mais velho que andar para frente. Então, existem Meetups de várias formas, só que a Nova 8 começou diversos Meetups no Brasil inteiro. E tem Meetup em São Paulo, Fortaleza, Caruaru,
Curitiba, enfim, Bahia, tem várias cidades aí do Brasil, já tem meetups, grupos de meetup da Nova 8 acontecendo. Meetups para falar sobre desenvolvimento seguro, cybersecurity, AppSec, DevSecOps, enfim. Então, meetups aí para você colar com a galera, conhecer, interagir com a comunidade e, claro, né, palestrar, aprender, compartilhar conhecimento, que esse é o grande foco de um meetup. Fazer networking, compartilhar conhecimento e aprender um pouco, beleza? Então participe aí dos meetups da Nova 8, se você for lá no meetup.com, procura lá por Nova 8, você vai achar aí as cidades disponíveis, já são 6 cidades do Brasil, acho 6 ou 7 cidades, incluindo São Paulo, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. Tem para todos os gostos, tá? Então participe dos meetups da Nova 8, beleza? Outra coisa legal também para falar é participe de eventos, né, cara? Acho que evento é um negócio tão bacana. Teve a B-Sides agora, eu tive a chance de ir na Black Hat, no Defcon. Eu sempre vou estar falando para vocês participarem de eventos, que é um negócio fantástico, é onde você aprende coisas como essa que a gente vai falar aqui hoje no episódio, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é supply chain de verdade? Quando a gente fala de supply chain, quando a gente pra gente analisar, vou pegar o nosso software aqui, né? A gente desenvolveu o nosso software, nossa aplicação web, né? Usamos ali tem front-end, tem back-end, banco de dados. Então, quando você fala de supply chain, é tudo envolvido no ciclo de desenvolvimento. Veja bem, tudo envolvido no ciclo de desenvolvimento. Isso quer dizer, biblioteca de terceiros, né? Que é normalmente onde o pessoal foca, né? Então, legal. Eu tenho já os meus componentes terceiro, eu tenho aqui meu front-end, eu uso aqui o meu jQuery da vida, no meu back-end aqui eu uso biblioteca para fazer parsing, sei lá, de JSON, sei lá o que, ou um driver para conectar no banco de dados, etc, etc, etc. Então, é como você já está acostumado a desenvolver software, né? A gente usa aí componentes terceiros e muitas vezes open source, né? Algumas vezes, inclusive, até componentes comerciais, você compra uma licença de um componente comercial para colocar ali no seu projeto, isso é natural, é normal, beleza? Só que qual que é a treta? Né? Quando você faz um projeto bem feito de SCA, aí você tem, nesse contexto todo um catálogo, todo um inventário dos componentes que você tem na sua aplicação. Né? Então, você tem lá 50 componentes, você tem uma lista desses 50 componentes em cada versão que está sendo utilizada. E aí muito se fala hoje, inclusive também na parte de SBOM. Isso virou um boom, mas lá quando eu fiz a parte de certificação do CSSLP, já tem tudo isso já no curso, já no treinamento. Então você tem um SBOM. O que é o SBOM? É um arquivo, é um Software Bill of Materials. É um arquivo que te lista em detalhes, num formato específico, os componentes da sua aplicação. Né? É isso, simples assim. Então, quando você precisa fornecer um SBOM, normalmente para o seu cliente, quando você entrega o software ou coisas do tipo, esse arquivo ele tem que estar muito fiel, né? Porque o cara espera que aquele arquivo ele contenha tudo que tem dentro do seu software. É como se fosse a lista de ingredientes de um produto. Né? Você vai lá, tá no supermercado vendo um produto, aí você vê na tabela ali atrás, tabela nutricional, tem lá, contém ovo, contém água, contém açúcar, contém sal, contém, né, um monte de coisa, manteiga, sei lá. E até uma questão de alergia, uma questão de saúde, vida ou morte, uma questão nutricional, enfim, uma série de fatores ali que obrigam os produtos, né, descrevendo ali cada ingrediente que contém naquele produto. SBOM é a mesma coisa, né, uma lista de ingredientes que tem no seu software, uma lista de componentes que tem no seu software, beleza? Então quando a gente fala de SCA, Software Composition Analysis, a gente está falando de Checkmarx, por exemplo, que tem um SCA fantástico, assim como outras soluções, que vão catalogar para você essas bibliotecas e te mostrar vulnerabilidades, né, dentro dessas bibliotecas, normalmente vulnerabilidades já públicas, obviamente, assim como os próprios times de pesquisa e desenvolvimento de cada empresa. E aí dá para falar da Mend, dá para falar do Snyk, Veracode, Checkmarx, enfim, infinidade de soluções aí. Então isso é o SCA. E além das vulnerabilidades, obviamente, eles vão te falar um pouquinho ali sobre questão de licença, né, licenciamento. Então, você está usando uma biblioteca aqui que tem uma licença GPL, ou tem uma licença Apache, ou tem uma licença sei lá o que, né, dependendo da licença, pode ser um risco para você, pode ser um problema para você. Legal, então você tem o seu projeto, você faz scan de SCA, você usa uma ferramenta bacana, você tem um inventário, e você tem ali o catalogado da sua biblioteca de terceiros, sua licença, vulnerabilidade, você faz isso bonitinho, lindo e maravilhoso. Aí você faz, eu pergunto para você, cara, como é que tá a sua segurança de supply chain? Tá funcionando? Você vai falar, cara, tá. Eu tenho tudo isso, tenho SCA, tenho um catálogo, faço scan automatizado na minha esteira, blá, blá, blá. Show, lindo e maravilhoso. Mas isso é um pedacinho do supply chain. Essa é a má notícia para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala de supply chain, eu acabei de falar no começo do episódio, é tudo envolvido, né, ou tudo que compõe o seu ciclo de desenvolvimento. Então,
as suas máquinas, as máquinas dos desenvolvedores, as IDEs dos desenvolvedores, os servidores que você usa para compilar, os servidores que você usa para fazer deploy da aplicação, as ferramentas de scan, inclusive, suas pipelines. Supply chain, gente, é tudo na cadeia de desenvolvimento até esse software chegar no final. Percebe? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para fazer vocês refletirem, né? Aí depois podemos fazer aí alguns episódios para focar nelas um pouquinho em detalhes, para falar e debater sobre elas. Mas vamos lá. Você tem o seu projeto, baixou bibliotecas de terceiro, você acabou o seu projeto. Você aperta F5 lá, vou usar o exemplo do Visual Studio aqui. Você aperta Ctrl Shift B para compilar na sua aplicação, compilou, gerou seu DLL, seu executável, seu web application e acabou. O que você vai fazer agora? Normalmente você vai, né, fazer um commit do código, fazer um push no repositório, né, num código fonte. Não necessariamente nesse momento, né, acabou, agora que você vai usar o repositório. Não, né, você já está usando desde a primeira linha de código, mas só para exemplificar aqui. Então você está usando o seu CSM ali, o seu GitHub, o seu Azure DevOps, enfim. Esse cara já é parte do seu supply chain. Por quê? Quais são as pessoas que têm acesso ao seu código fonte? É o Cássio, é o fulano, é o ciclano. Quem são os usuários, funcionários, os times que têm acesso ao seu código-fonte, aquele microserviço, aquela aplicação como um todo? Esse controle de acesso no seu SM, por exemplo, eu vou usar o GitHub porque é mais popular, né? Então, sei lá, seu GitHub, seu código tá lá, mesmo que seja privado, tá, gente? Mesmo que seja um repositório privado, não tá público na internet e tal. Mas quem são as pessoas que têm acesso lá? Se eu quero ter acesso, eu entro em um funcionário novo da empresa, ele já tem acesso ao repositório, ele tem que pedir se ele for participar daquele time. E se ele sai daquele time, esse acesso é removido, né, e passa para outro? Deveria, né, se a gente parar para analisar. Então, o SCM já é parte do seu supply chain. Por quê? Dependendo de quem tem acesso, ou como tem acesso, etc, o código pode vazar. Se o código vazou ali, né, você tem, sei lá, uma secret lá no código que não era para estar lá, mas vamos lá. Você tem uma secret no código que não era para estar lá. Ou a própria lógica do código, tá? E pessoas que não... A empresa inteira, desenvolvedor, tem 500 desenvolvedores, a empresa inteira tem acesso. O que acontece? São 500 pessoas vendo sua lógica. Às vezes você não precisa disso. Às vezes você precisa que 15 pessoas vejam, porque são aquela squad, aquele time, aquelas pessoas responsáveis por aquele repositório, por aquele código. Então esse controle de acesso, né, vamos chamar assim, dentro do seu SCM, já é parte da sua supply chain. Aí, vamos lá, SCM é uma coisa. Aí você tem uma segunda coisa, aí a pergunta, né, é quem faz a gestão do seu CSM? Como é feita essa gestão? Você tem um monitoramento ativo de pessoas que ganham acesso àquele repositório específico, de pessoas que saem, né, que são removidos o acesso, de pessoas que, né, fizeram push, pull, commit, aquela coisa toda. Você tem um controle disso? Né? É a primeira pergunta. Aí vamos lá, você tem o seu CI/CD, que muitas vezes, usando o exemplo do GitHub, você está na mesma plataforma, né? Você tem lá o Actions, GitHub Actions, ou às vezes você usa um Jenkins no outro servidor, enfim. Ou a galera aí usa bastante o Azure DevOps, né, o pipelines e tal, mas vamos lá. Então, vou pegar o exemplo agora do Azure DevOps, eu gosto bastante do Azure DevOps. Você tem lá suas pipelines, né, que compilam o seu código, faz o deploy em um ambiente de desenvolvimento, homologação, teste, e você tem suas pipelines que fazem um deploy em produção. A pergunta é, quem tem acesso a essas pipelines? Na sua pipeline, imagino que tenha diversas tasks, né, uma que faz o get do código, outra que compila o código, outra que roda lá o SAST, o SCA, né, faz os scans ali de segurança. Outra task que vai fazer os scans de teste normal, né? Scan de teste não. Os testes, executar os testes unitários, coisas do tipo. Enfim, diversas tasks você vai ter ali. Eu, como desenvolvedor, eu posso ir lá na pipeline e rodar a pipeline, qualquer uma, inclusive de produção, ou precisa de uma aprovação depois que eu peço execução, né? Alguém tem que aprovar, alguém recebe uma notificação. Esse alguém é uma pessoa, duas pessoas, é alguém do mesmo time, é alguém de um time segregado. Eu posso ir lá na pipeline, por exemplo, e desativar o scan de segurança para passar mais rápido, por exemplo, né? Ou desativar os testes unitários, por exemplo. Quem tem esse controle dentro das suas pipelines? Como é feito esse controle? Eu sou desenvolvedor, eu fui lá na pipeline e desativei o SAST, por exemplo. Mandei rodar na pipeline de produção para ir para fazer um deploy automático. Tem uma notificação sobre isso? Eu posso fazer isso? Alguém precisa aprovar isso? Como que é esse fluxo? Então, gente, olha só. Eu não estou indo nem muito longe. Eu falei só de SCM e de CI/CD. Como é feito esse controle na sua empresa hoje? Não estou nem falando de... Vamos lá. Não vou nem falar de segurança. SAST, não. Quem roda suas pipelines hoje de produção? Qualquer pessoa pode ir lá e compilar a sua aplicação? Qualquer pessoa pode ir lá e pegar o seu software compilado, por exemplo? Cara, é sua propriedade intelectual. Quem tem acesso aos artefatos? Sei lá, sua pipeline buildou sua aplicação, compilou sua aplicação. O final ele gera o quê? É uma imagem Docker, é uma DLL, é um executável, é um jar. O que é?
né? E esse artefato final, o que você faz com ele? Quem tem acesso a isso? Né? Em teoria, é o seu ativo, né? É um dos seus principais ativos da sua empresa, é o seu software. E quem tem acesso a isso? Quem tem controle a isso? Então, essas perguntas, gente, elas precisam ser respondidas, tá? A gente vai falar, acho que não dá pra abordar tudo isso num episódio só, vai ter outros episódios pra gente entrar em detalhes sobre algumas dessas coisas, né? Mas faça essas perguntas e entenda como é que você se controla, como é que você tá fazendo todo esse controle, na verdade. Porque se você não tem esse tipo de controle, a verdade é que o seu supply chain já está comprometido, né? As suas bibliotecas de terceiro estão, né? A gente deu o exemplo aqui, estão perfeitas, mas supply chain não é só biblioteca de terceiros. DevSecOps. Como a gente acabou de ver, biblioteca terceira é um pedaço, né? Já falou de SM, já falou de CSD, por exemplo. E os servidores que executam essa aplicação, por exemplo, no ambiente teste, desenvolvimento, homologação, pré-produção. Né? Essas máquinas, esses servidores, normalmente são servidores ali mais não tão parrudos, né? São servidores dentro ali da sua cloud, ou às vezes no ambiente até on-premise. Essas máquinas são Windows, Linux, né? Quem faz o patch delas? Quem faz o update delas? Como é que estão ali os pacotes? Vamos lá, é o Windows. Quem roda o Windows Update dela? Quem tem acesso a essas máquinas? Como administrador, por exemplo, acesso remoto, mexer no file system. Quem pode fazer isso? É todo o time de desenvolvimento? É só a galera de infra? E o pessoal tem que interagir, um falar com o outro ali, perguntar? A sua pipeline, por exemplo, de homologação, ela tem acesso ao seu servidor de homologação para fazer o deploy automático, mas eu manualmente posso ir lá e jogar um arquivo lá, por exemplo, né, e comprometer a aplicação. Percebe? Então as máquinas nesse contexto também influenciam. E eu tô falando olha que eu falei do CI/CD considerando um CI/CD cloud. Se o seu CI/CD é hosted, né, se os seus agentes ali, você executa na sua infraestrutura com as suas máquinas, você já tem mais um cara para tomar cuidado, para tomar conta. Né? O agente ele pode estar fazendo coisas ali maliciosas, né? Dependendo do ponto de vista, dependendo do que você permite. Percebe, gente? Supply chain de verdade é absurdo, é muita coisa. Não é só a biblioteca de terceiros, não é só o seu open source, não é só baixar o dependency check, o dependency track, fazer scanzinho. Não é comprar o check, mas fazer scan de biblioteca de terceiros. Não é só isso. Isso é parte, aliás, essa é uma parte crucial. Mas supply chain não é só isso, tá? Não é só isso. Vou fazer outra pergunta para vocês. A gente falou de SM, CI/CD, falamos aqui de servidores. E o GitHub tá bem famoso com isso. Dentro do GitHub você tem várias actions, né? E uma action pode chamar uma outra action direto do marketplace, né? Ou direto do código lá do próprio GitHub que outras pessoas publicam. Essas actions, já para analisar uma por dentro, o que ela faz, o que o código faz? Essas actions de terceiros, elas podem estar roubando o seu código. Você manda compilar o seu código lá e você tem uma action que na verdade faz lá o que você precisa, né? Sei lá, a action que, sei lá o que ela faz, baixa dependência, gerencia dependência, sei lá. Você está usando uma action de terceiros, por exemplo. E essa action, na verdade, enquanto ela faz isso, ela copia todos os arquivos para algum lugar na internet que você nem vê. Então, alguém está roubando o seu código. É uma action que está dentro do seu código, está dentro do seu CSM, ele tem acesso ao seu código. Você está fazendo um checkout ali do código para executar tudo isso. Já parou para pensar que seu código pode estar sendo vazado, você nem sabe, nem sonha? Só porque você está usando uma action terceirizada, né? Uma action maliciosa, vamos chamar assim, dentro do GitHub. E outras soluções, né? Mas normalmente o GitHub tem isso. Então, olha onde vai, gente, essa parada de supply chain. Ela vai longe. Então, toda vez que você ouvir, estamos 20 minutos de episódio, chegando na metade já. Toda vez que você ouvir daqui pra frente agora, supply chain attacks, proteção de supply chain e toda essa parafernália, vamos dizer assim, você vai pensar agora, cara, não é só open source. É todo o meu apetrecho técnico dentro do meu ciclo de desenvolvimento. Né? Então, máquinas, SM, CI/CD, isso para falar de algumas. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais essa discussão. Segurança, tecnologia, DevSecOps. As máquinas dos desenvolvedores, por exemplo, elas estão pateadas, estão hardenizadas, né? Tá com Windows Update, vou usar o Windows de exemplo para ficar mais fácil para esclarecer para vocês, tá? Tá com o Windows Update bonitinho, o cara tá rodando o Visual Studio Code, o Visual Studio Code tá atualizado. Eu tava lá na DEF CON, né, 3 semanas atrás aí, e teve uma palestra lá que era Visual Studio Workspaces são um motivo de eu ter problemas de confiança, né, traduzido aí um pouquinho da palestra, tá público os slides e tal. E a palestra era simplesmente o cara
abrir no Visual Studio Code, clonou um repositório do GitHub e abrir esse repositório. Basicamente, conseguiu um RCE, né, um Remote Code Execution. Então, para exemplificar, só de você fazer essa ação, abrir a calculadora do Windows do nada. Ou seja, algo malicioso no repositório, no Visual Studio Code, em algum lugar, quando executado, executava qualquer comando da sua máquina. Era um bug, é um bug, acho que já corrigiram, a Microsoft estava trabalhando nisso e tal. Era um bug do Visual Studio Code. Então, o Visual Studio Code, que é usado para criar o seu código, o seu software, né, para codificar, abrir os arquivos, ler, muitas vezes tem várias extensões ali, plugins para você já compilar, para já mandar para cloud, já para fazer tudo ali praticamente num lugar só, estava comprometido. Está, né, e não só o Visual Studio Code, como outras soluções, o próprio Visual Studio, o próprio IntelliJ, Eclipse e aí por aí vai. Eles também fazem parte do supply chain. Aliás, a ferramenta é uma das ferramentas cruciais. Sem a ideia, o desenvolvedor não coda, não programa. Mesmo que a ideia seja o todo poderoso Ultra Master Mega Blaster Notepad. Então assim, não deixa de ser uma aplicação. E se ela estiver comprometida? Né? Quais riscos ela traz para você ali no seu código, né? Propriamente dito. Então, mais um item para você pensar. Como que é o gerenciamento das máquinas dos desenvolvedores na sua empresa, né? Tem uma política, tá num domínio, tem updates automáticos, como é que é? O cara pode instalar qualquer coisa na máquina, né? O cara instala qualquer coisa na máquina, ele tá com o código aberto na máquina, qualquer coisa instalada na máquina pode roubar o código daquela máquina. Olha só que filosofia, né, cara? Percebe? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, gente. Não é brincadeira. Né, quando a gente fala de supply chain, a gente está falando de todo esse contexto. Imagina que o servidor que você usa para compilar a sua aplicação, por exemplo, no seu CI/CD, ele foi comprometido. E toda vez que você compila a aplicação, na verdade, ele injeta um malware no seu jar, no seu exe, sei lá. E aí quando você roda ele numa máquina específica, quando você entrega para o seu cliente, tem um target lá específico para ele executar aquele malware. Né, consequentemente, você vai infectar ali o seu cliente, o servidor final, coisas do tipo. Então, você percebe onde vai essa questão? O risco aqui é muito grande, gente. Tá todo mundo falando de proteger supply chain, cadeia de suprimento, mas cuidado. Ninguém faz tudo isso por você. Ninguém. Não existe solução que faça isso. Existe uma combinação de soluções. Fala com a Digital Oak aí que o pessoal vai te ajudar. Existe uma combinação de soluções que você consegue, né, se proteger de certa forma. Mas isso é muita boa prática. Hardening, processo, né, para garantir que as coisas estão acontecendo, para garantir que as coisas são auditadas e principalmente, gente, monitoradas. Eu vou dar um exemplo clássico, tá? Entrou um funcionário novo, você fez um onboard, deu acesso para ele lá no repositório. Esse funcionário mudou de equipe, só mudou de equipe. Ele devia ter acesso a outro repositório, ele ganha acesso a outro repositório, mas ele não perde o que tinha antes. Muitas vezes, tá? Ou esse funcionário sai, e aí ele corta todos os acessos dele, mas não corta lá do repositório, né? Ou porque não está integrado no seu AD, por exemplo, ou single sign-on, coisas do tipo. Esse é o típico caso. Então, o que você poderia fazer? Como é que você audita isso? Fala, cara, uma vez por mês, você vai baixar uma lista lá do seu programa, do que você quer validar, dos últimos logins, de quem fez login. Aí você vai ter lá, putz, o Cássio tem 15 dias que ele não loga. Será que ele tá de férias? Aí você vai ver, não, o cara tá de férias, tá trabalhando. 15 dias se ele não loga, então ele precisa desse acesso. Tô dando um exemplo aqui do repositório, podia ser qualquer outra coisa da sua empresa. 15 dias, 30 dias, 90 dias sem logar, o cara tá trabalhando aqui ainda, ele não precisa mais disso, corta o acesso dele. Você reduz a superfície de ataque, na escalação de privilégio, aquela coisa toda. Ou então, isso é auditoria, né? Você vai ver de vez em quando de forma manual, mas você tem que ter algo contínuo, né, e automatizado. Então, olha só, o Cássio, que é, sei lá, faxineiro, o usuário dele aqui na empresa, ganhou acesso a um repositório do código-fonte. Cara, isso aqui tá errado. Você tem que ter uma inteligência, né, que rode ali constantemente automatizada para cortar esse acesso. Né? Corta o acesso imediatamente e manda um alerta para a segurança, para alguém, para cara, alguma coisa está acontecendo. Isso não é normal, esse contexto. Né? Então, quando a gente fala de segurança, de supply chain, tem toda essa parte de monitorar ativamente, auditar periodicamente, fazer um auto-resposta a incidente, né? Um SOAR da vida, para você cortar algumas coisas, fazer enforcement de políticas. Né? Então, cara, exemplo aqui, né? Todo pull request tem que ter 2 aprovações. 2 pessoas têm que dar uma revisão aqui e apertar o botãozinho aprovado e aprovado. Aí, um pull request passou. Né? Não teve 2 aprovações. Cara, não deveria. O seu CSM tem que ter
um mecanismo de, cara, alguém desabilitou isso, reabilita automaticamente e alerta alguém. Ou se você não tem essa resposta automática, porque qual é o problema de não ter a resposta automática? Você vai abrir a brecha. Então alguém desativa, vai lá e faz um pull request, ativa de novo. Aí quando você for auditar daqui um mês, você vai ver, putz, cara, tem um pull request aqui que passou sem aprovação. Alguma coisa tá errada. Então alguém desativou, fez, né, a maldade que tinha que ser feita e voltou. Então não pode, você tem que ter essa resposta automática para você cortar o risco. Então alguém desativou, ativa novamente e alerta. Né? Se também ficar ativando, desativando, você nunca vai saber que está sendo atacado. É importante ter o alerta para que você possa investigar e trabalhar em cima dele. Né? Até criar novos mecanismos de segurança. Isso olha só, gente, eu tô falando de um negocinho aqui, de acesso. Peguei um acesso, um exemplo aqui. Tá? Mas tudo isso que eu falei, CI/CD, as suas actions de terceiro, suas máquinas, servidores, né? A máquina do desenvolvedor, a IDE, cara, sem isso, além das bibliotecas de terceiro, que você faz tudo com SCA, conversa com o pessoal da Checkpoints aí, que você já sabe como é que faz. Então, supply chain de verdade, gente, é tudo isso. Isso para não falar, nem vou entrar, banco de dados, né? Isso é o banco de dados. O servidor lá tá com patch, tá hardenizado, quem tem acesso, como é feito o acesso, como é que... E a parte de rede? A sua aplicação que está no servidor X pode chegar no banco de dados que está no servidor Y, mas o servidor Y ele pode ser acessado só pela aplicação X, que é o banco de dados, ou qualquer um. Né? Qualquer um na rede pode chegar lá. Quem cuida dessa regra de firewall? É o time de redes? É o time de TI? Tem um firewall lá? Então, gente, tudo isso é supply chain. Tudo isso está composto dentro do seu desenvolvimento. Né? Então, imagina, vamos lá. Você tem um restaurante, beleza? Eu chego lá, eu sou da vigilância sanitária. Eu chego lá no seu restaurante e vou falar assim, cara, beleza. Deixa eu ver sua cozinha. Aí eu chego lá na sua cozinha, limpa, organizada. Você me explica mais ou menos como estão os seus processos, beleza. Cara, abre a geladeira. Aí você abre a geladeira, tá lá. Os produtos que você comprou, todos com data de validade, organizados. Ó, aqui você tem frango, aqui você tem aves, né? Aves, carne, boi, porco, né? Aqui vegetais, não sei o que. Tudo com data de validade, a data que foi para a geladeira, a data que vai estragar, né? Enfim. Você tem seus pratos organizados, tudo limpinho, máquina automática para fazer a limpeza, perfeito. E aí o cara vai, eu lá pergunto isso da vigilância, aí eu pergunto assim, cara, legal, perfeito, tudo aqui. Onde você compra os seus produtos? Né? Quem são os seus fornecedores? Aí você fala, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu compro o frango aqui desse frigorífico, a carne desse outro, o porco desse outro. Aí o auditor, eu da vigilância sanitária, vou olhar e falar, cara, tem um problema aqui. Por quê? Ó? Esse fornecedor aqui, ele tá ilegal, né, já foi avisado, foi comunicado, ele tá ilegal, porque ele foi auditado já no passado e ele tem um problema lá de vigilância, ele não poderia estar vendendo. Então, se você comprou essa carne aqui, você não sabia, ok, mas essa carne está comprometida, você não podia ter comprado, né? Você não sabia, mas vamos lá. Então, esse é o papel desse caso, né, do vigilância sanitária, entender que todos os processos que você faz para fazer o seu produto ali do restaurante, fazer o seu prato, chegar lá, pedir um bife à parmegiana, para chegar o prato no cliente, teve todo um supply chain atrás. Parmegiana bem grosso modo, né? Teve o filé mignon, teve o queijo, o molho de tomate e a farinha ali de fazer um empanado. Bem grosso modo, né? Tem mais ingredientes ali. O sal, a pimenta e tal. Então, de onde veio cada coisa, né? Aí, putz, tem coisa que você vai lá no mercado e compra a pimenta, um sal, né? Não tem tanta... Beleza, você compra o sal, né? Aquela empresa tá vendendo o sal, tá comercializando, quer dizer que ela foi auditada, quer dizer que ela tá autorizada a fazer aquilo, quer dizer que ela tem processo para fazer aquilo. Você percebe? Então, quando chega aquele sal pra você, você confia, você só põe o sal. Você não precisa, mas esse sal veio da onde? Hoje ele foi empacotado, esse plástico que tá aqui, da onde veio? Você não vai atrás de tudo isso. Você, como consumidor final, você confia, né? Porque toda a cadeia de processo, ela é auditada e controlada. Software não tem isso. Sabia? Pois é, jovem. Vou até rodar uma vinhetinha aqui, ó. DevSecOps. Agora que eu vi que minha bombeta acabou a bateria. Até pôr pra carregar aqui enquanto eu continuo falando com vocês. Então, software não tem isso, gente. Né? Software não tem esse controle. Ninguém chega para você e fala, cara, que software está rodando aí? Está rodando um Windows? Oh, legal. Cara, essa versão do Windows aí, eu vi que a Microsoft, eles fizeram assim, assado, tal, compilaram tal dia, tal. Até tem, né, essas, obviamente, coisas maiores, assim, até tem um certo controle, né, uma certa informações públicas e tal, mas software não é assim. Tudo que está no seu software, o servidor que você usou para compilar, seu CI/CD, a imagem Docker que você gerou, a base image que você usou, se você não fez scan, ela pode estar com problema também. Cara,
Imagina tudo isso. Aí você entrega um software no final para o seu cliente, ou faz o deploy no seu ambiente para vender como um SaaS, por exemplo. Será que tudo que está ali naquele produto final é confiável? Quando você vai num restaurante, você vai lá numa pizzaria e pede a pizza, né? Você simplesmente pede a pizza do sabor que você gosta, paga e come. É isso. Você confia que aqueles ingredientes não estão estragados. Dependendo da pizzaria que você vai, você nem questiona, cara, será que é a melhor qualidade, o top do top? Não, você sabe mais ou menos pelo preço, né? Mais ou menos pelo lugar. Você pagar R$ 150 na pizza, você sabe que, opa, né? Produtos de qualidade, pelo menos, né? Pagar R$19,90, peraí, cara, né? Não é a mesma mussarela. Vamos lá, vamos combinar, né? Não é o mesmo molho de tomate, beleza? Então, percebe? O software não tem isso. Software O que tem lá no meu software? Não sei. O que tem no software que a gente está usando aqui? Não sei. Quando é SaaS, meio que você não tem que saber mesmo, né? É SaaS, você só usa o software. Mas quando você entrega para o seu cliente um executável, uma DLL, um JAR, um componente, né? É o mínimo que se espera que ele saiba o que tem ali dentro. Ele sabe que ele vai executar aquilo, né? Quando é SaaS, nem tanto, porque a infraestrutura é sua, né? Então, se der algum problema ali, eu estou preocupado só com meus dados, de certo modo, né? De não vazar os meus dados e tudo mais, que também faz parte da cadeia como um todo. Então percebe, gente, supply chain de verdade é tudo isso e mais um pouco, né? Esse episódio eu quis aqui jogar uma luz nesse tema do ponto de vista cuidado. Supply chain não é fazer gestão de bibliotecas de terceiros. Isso é um pedaço. Supply chain é você garantir que toda a sua stack, vamos chamar assim, né, no seu ciclo de desenvolvimento de software, esteja auditado, controlado, né, bem feito, você sabe o que tem lá, tá atualizado, tudo bonitinho, né, permissões, etc, etc, etc. Isso para não falar aquela brincadeira, né? Quem audita o auditor. Por exemplo, você tem lá, um exemplo, tá? Você tem lá o checkmarks na sua esteira, na sua pipeline. Então você roda a pipeline e o checkmarks faz o scan do seu código e te dá o resultado. Perfeito. Né? Muitas vezes o desenvolvedor, ele só olha o resultado. Puta, vou corrigir, tem aqui uma vulnerabilidade alta, média, vou pôr no meu backlog, corrigir, testei de novo, beleza, tá lindo, maravilhoso, ótimo. Mas quem cuida do checkmarks? Quem que vai lá e vê se as regras estão atualizadas? Quem que vai lá e vê se o scan não está, né, parciando, por algum motivo não está parciando todos os códigos, né, o nível de cobertura está baixo? Quem vai olhar quem tem acesso ao checkmarks para ver os resultados? Porque é uma ferramenta de encontrar vulnerabilidades. Então, se qualquer um tem acesso a essa ferramenta, qualquer um sabe as vulnerabilidades que você tem. Percebe? Quem que vai lá e desativa? Quem que vai lá e troca as regras? Putz, cara, o cara colocou a regra mínima aqui. Uma regra ele habilitou. Quer dizer que o scan tá acontecendo em 1 segundo, lindo e maravilhoso, não tem vulnerabilidade nenhuma. O desenvolvedor nem sabe, ele só vai falar assim, ó, scan com sucesso, sem vulnerabilidades. E aí você vai ver lá no checkmarks tem uma regra ativa, ou tá desativada as regras, sei lá. Então, né, ou por outro contrário, tá todas as regras, tá sempre vai achar uma vulnerabilidade no código, né? Então, quem audita o auditor? Quem olha para tudo isso? Percebe? Isso eu estou dando um exemplo do Checkmarks, uma solução SAST. E quem faz tudo isso para o seu SCA, para o seu IAC, para o seu Container Scan, para o seu Malware Scan, para o seu DAST, né? Para falar algumas aqui, dentro de toda a sua supply chain. Quem audita o auditor? Você percebe, cara, que supply chain não é só biblioteca de terceiro. Gente, pode ser que eu volte a falar nisso aqui em outros episódios, mas esse aqui, se você chega agora no meio aqui, volta ali no começo, pega depois os recadinhos ali no começo e ouve de novo. Se você ouviu algum colega, alguém que tá trabalhando com isso e tal, manda esse episódio para ele. Porque isso aqui, cara, tem um valor muito grande. As empresas, como eu falei para vocês, acabei de voltar da Black Hat da Defcon, né? Enfim, cansei de falar disso já. Na B-Sides aqui, inclusive, teve muita talk sobre isso. B-Sides aqui de Cracóvia. Não dá, gente, para você confiar nessa parada, né? A verdade é essa, você não sabe quem tá do outro lado, você não sabe quem fez, quem não fez, o que tem de problema, por exemplo, na parte de Bitcoin, né? A empresa tal de Bitcoin foi hackeada, perdeu tudo e todos os clientes se ferraram, porque os caras usam a biblioteca de terceira, a biblioteca estava infectada, os caras sabiam, fez um ataque direcionado, rodou o código, pegou a carteira de todo mundo. Então, esse tema supply chain, você vai ouvir falar muito nele ainda, tá na crista do galo, tá na onda agora, né? Mas o foco muitas vezes é em SCA, porque é realmente
boa parte boa parte não em quantidade, mas em criticidade, né? É realmente o foco. Mas não é só isso. A luz que eu quero jogar aqui nesse episódio é exatamente essa. Não é só isso. É muito mais. É muito mais. Né? E eu joguei aqui algumas perguntas, gente. CSD, SCM, sobre banco de dados, pipelines, acesso de usuários. Né? Isso para não falar e-mail, que pode estar envolvido, né? Dependendo do contexto. Outras soluções de SaaS que você tem. Seu Slack. A galera adora usar Slack. Cara, eu acho uma ferramenta pesada, parece um coco no HD. Pesa, é lento. Enfim. A galera usa o Slack. E é caro, né? Se você usa o Enterprise, então, meu Deus, é muito caro. Mas vamos lá. Você usa o Slack. Aí, o seu Slack, você integra o Checkmarx com o seu Slack. Então, o Checkmarx fez um scan, o Slack deu lá a notificação pro seu time. Olha, tem 2 vulnerabilidades aqui. Essas mensagens que vão lá pro Slack, quem tem acesso ao Slack? Né? Quem é o admin? Quem consegue auditar, não auditar? Será que alguém consegue ver essas mensagens lá? As pessoas que têm acesso àquele canal são as mesmos devs que têm acesso ao repositório, que deveriam mesmo ver aquelas vulnerabilidades? Ou tá cuspindo um channel que tá todo mundo, a empresa inteira, né? E a informação tá lá, a aplicação tal tem a vulnerabilidade crítica, SQL injection. E aí você, pô, peraí, alguma coisa não tá casando, né? Uma outra pessoa deveria ter essa informação, não todo mundo. Então veja, gente, supply chain é tudo isso. Eu tô avaliando algumas soluções, por exemplo, de secret scan, né, para você avaliar se não tem secrets vazadas no SDL, vamos chamar assim, no ciclo de desenvolvimento de software. Então, normalmente no código-fonte, o cara chumba lá no código, arquivo de configuração e tudo mais. Esse é o principal risco, vamos chamar assim. Mas aí o cara, desenvolvedor, tá trocando ideia com o outro lá no Slack, por exemplo, lá no Teams, lá no, sei lá, no Discord, arruma o nome que você quiser. E aí o cara fala, cara, tô usando essa chave aqui da API para bater em tal API. Produção, de dev, de homólogo, tanto faz. E joga a chave lá no chat. É uma secret. Né? É num chat privado entre 2 pessoas, mas a pessoa 1 tem acesso, a 2 deveria ter, ou 1 tá compartilhando de forma indevida, né? O 2 tem que usar a mesma chave, tem que usar uma outra chave. Como é que você fica sabendo dessas coisas? Isso é supply chain. Especialmente se essa chave for de produção. Então como é que você tem esse tipo de controle? Só com secret scanning, que consegue entrar nesse tipo de solução SaaS, por exemplo, e validar. Não, tem uma secret aqui, numa conversa privada. E aí entre várias questões já de privacidade, inclusive, né? Você não vai ficar lendo conversa dos seus, do funcionário. Dependendo do ponto de vista, até pode, tá? Legalmente falando, você sabe que eu fiz forense, até pode, né? Porque a ferramenta, ela é da empresa, de propriedade da empresa, de uso para a empresa. Então, né, o que as pessoas estão falando ali não é segredo nenhum para a empresa. Né? Então, a empresa pode ter acesso a mensagem, e-mails e tudo mais. Da empresa, tá? Você está usando o seu Gmail particular, tal. Não, aí não, isso não pode. Se estiver fazendo, é crime, tá? Mas no Slack da empresa, no Teams, cara, pode ter auditoria tranquila, normal. Então, assim, e aí? Então, quando a gente, olha só, supply chain. Supply chain é tudo isso, cara. Então, quando a gente fala de supply chain de verdade, né, eu quis jogar essa luz no episódio de hoje, você tá olhando para tudo isso? Você tá preocupado com tudo isso? É claro que muita coisa aqui você pode chegar num nível de paranoia, né? Esse exemplo, não, eu preciso monitorar o Slack da galera porque eles podem estar trocando chaves e segredos lá. Sim, podem. É um risco para você? Precisa mesmo olhar? No nível corporativo, talvez fazer um scan, sei lá, de vez em quando, né, varrer ali as mensagens e tal, buscando secrets. Você não vai ficar lendo a mensagem, né? Tem regex, tem scanners que fazem isso. É uma coisa, né? Ok, aceitável, né? Varrer secrets num pull request e reprovar se tiver uma secret ali, tem que estar no seu pipeline, tem que estar no seu dia a dia isso já. Se não tá, já tá errado. Então, isso é supply chain de verdade, gente. Tá? Esse episódio aqui, 40 e poucos minutinhos, é para isto, né? Jogar essa luz em supply chain. Por isso que eu até coloquei o clickbait no título, né? Supply chain de verdade. Porque o que estão fazendo aí, falando de supply chain, é um pedaço. Como é a maioria? Porque assim, é aquela história do pânico, né? Nossa, a galera já não corrige nem vulnerabilidade, agora é supply chain, agora não... É a verdade, cara. Doa quem doer. Você continuar fumando, bebendo, usando droga, você não dura muito. Então para de fumar, para de beber. Hoje, agora. Para de fumar, para de beber, para usar droga.
né? Precisa ser mais saudável, pelo menos um pouco mais saudável. Aceite ou não, né? Pode ser duro ou pode ser não. Inclusive, esse dia eu vi lembra aquele programa chamado Quilos Mortais, que é tipo umas pessoas super gordas mesmo, super gordas. Sei lá, os caras pesam 200, 300 quilos. Aquelas pessoas que não conseguem andar e tal. E aí eles iam num médico nos Estados Unidos e um médico especialista na parada lá. E eu lembro de uma mulher, ela tá. E o médico ele é super delicado, né? A pessoa tá lá, aí a pessoa, uma semana no hospital, não quero comer comida do hospital, a comida é ruim, não sei o que. Aí o médico chega e fala: você não tá comendo por quê? Porque tem arroz, aqui tem carne, feijão, tudo coisa boa, é nutritiva pra você. Você não tá, por que você não tá comendo? Ah, porque estão trazendo pra ela lá as visitas, né? As coxinhas, o bolinho, só tranqueira, né? E aí o médico fala: cara, você não quer comer a comida, você não quer se sarar, você não quer ficar bem. Você quer continuar comendo suas tranqueiras, você quer o prazer da comida. Você não quer se alimentar saudável. E se você ficar sem comer, você não vai morrer. Você já acumulou comida por 2 semanas aí, né? O médico fala desse jeito, né? Tem esse episódio, tá público por aí. Então, a verdade de segurança, gente, é que tá todo mundo pisando em ovos pra falar com a galera, né? Não, olha só, agora tem que filtrar as vulnerabilidades, porque é muito barulho, né? Muito backlog. Sério? É? Muito barulho, muito backlog? Imagina você chega no médico, o médico fala assim, cara, é o seguinte, ó. O médico te examinou, você tá com câncer, você vai morrer daqui 6 meses. Essa é real, beleza? A médica fala pra você, cara, é o seguinte, você tá bem, tá? Não se preocupa. Quando foi suas últimas férias? 3 anos? Cara, tira umas férias, você precisa descansar, você tá estressado, tá? Tira umas férias, vai descansar agora. Você vai pra onde você quer ir? Havaí, Europa, Osasco, sei lá. Tira umas férias, vai passear tranquilo. Quando você voltar dessas férias, a gente vai. Pode ser que você perca peso. Pô, afinal, né? É normal. Pode se alimentar bem lá, come bastante, não precisa se preocupar com dieta. Tira umas férias de 30 dias. Quando você voltar, a gente vai fazer um exame, né, de acompanhamento. Aí você vai pras férias, porque o médico sabe que você vai morrer, né? Então ele tá te induzindo a, cara, faz o que você queria ter feito até agora. Você vai pras férias, volta. Pô, cara, que legal, você perdeu um pouco de peso, comeu bem, gostou das férias, gostei. Cara, legal, seguinte, aí agora você já tem 5 meses de vida, né? Você tá com câncer, ele vai morrer 5 meses de vida. Aí o médico fala pra você assim, seguinte, você tá bem, né? Que bom que você curtiu as férias, tal. Sabe o seguinte? Fica com as pessoas que você gosta. O médico ele vai cercando, né? Até ele falar assim, ó, daqui 5 meses a gente faz um exame de acompanhamento. Beleza? Pode ser assim? Pode. Aí você volta daqui 5 meses. Se você voltar, não der tempo, aí ele te dá uma má notícia daqui 5 meses, né? Não seria melhor ter falado antes? Nesse caso, né? Você vai morrer daqui 6 meses. Não era melhor ter falado antes? Cara, já era. Tem o que fazer. No melhor dos cenários, uma cirurgia aqui pra te esticar mais 6 meses. Ou realmente não tem jeito, né? Só um milagre aí pra você que acredita, tal. Ou, né, esse é um exemplo. Ou outro exemplo. Você chega lá, você tá ruim. Aí o médico fala, cara, é o seguinte. Você tem que parar de fumar hoje, parar de comer hoje, bebida esquece, dieta restrita, porque senão você vai ter uma cirrose, você vai ter uma gastrite, qualquer problema sério. Se ele não te falar a real e te dar a receita, o que você tem que fazer, o risco total, primeiro é uma responsabilidade dele. Segundo, que é risco, tá pondo em risco a sua vida, né? Não é ético na profissão dele. Então quando eu vejo, eu sou um cara de application security, então quando eu vejo problemas na aplicação, se você tem 10 vulnerabilidades ou 10 mil vulnerabilidades, não me interessa. Não me interessa. Eu tenho que te falar isso. Cara, você tem 10 mil problemas. Como você vai resolvê-los, que é um problema seu? Aí a gente pode discutir processos, filtrar, usar AI para corrigir automático, agrupar, fazer revisão de falso positivo. Mas vamos lá, você tem 10 mil true positives. Né? Você tem que ter essa notícia, você tem que receber isso. Não dá pra ficar mascarando, brincando. Mas o scan, mas o backlog é grande, o dev não quer corrigir. É o mesmo exemplo do médico. Imagina se você vai no médico, o médico não quer te falar que você tá com problema sério. Continua aí fazendo o que você tá fazendo. É responsabilidade dele. Eu não posso, no meu podcast e como profissional, eu não posso fazer isso. Então, para você que tá ouvindo até aqui, que é profissional de segurança, para de pisar em ovo. Especialmente com o desenvolvedor, com a empresa que você trabalha. Para de pisar em ovinho. Joga. Cara, o seu problema é esse. Você tem 10 problemas. Mas não tenho braço, não dá tempo. Vamos corrigir um. Legal, vamos corrigir um. Te ajudo a selecionar o mais crítico, te ajudo a direcionar, te dou um guideline aqui, mas você tem 10 problemas, você não tem só um. Os outros 9, quando é que a gente vai ver? Amanhã? Depois de amanhã? Beleza, mas tem que estar endereçado. Parem de pisar em ovos com segurança. Segurança é segurança. Segurança não é brincadeira. Se fosse brincadeira, não era segurança. E aí a gente podia brincar, mas não dá. 45 minutos de episódio cravado.
Esse foi o episódio 22, gente, da 4ª temporada do DevSecOps Podcast. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Eu sou o Cássio Pereira, eu convido você a participar de mais um episódio do DevSecOps Podcast na semana que vem, onde a gente vai falar sobre... Não interessa o que a gente vai falar, você vai descobrir na semana que vem. Tem um recadinho bacana aqui agora que é o seguinte: se você não sabe ainda desse projeto, você precisa saber. É o OnlySecFans. Não confunde o nome. OnlySecFans. Beleza? OnlySecFans só para fãs de segurança. OnlySecFans.com.br é o único, logo é o maior e melhor, porque é o único clube de assinatura de conteúdo de Application Security. Na verdade tem Cyber Security de uma maneira geral, com foco em Application Security, tá? É um projeto pessoal, você paga uma assinatura mensal de apenas R$29,90 no plano anual e você tem acesso a... Cara, é muita coisa. Mas muita coisa. É mentoria ao vivo, direto comigo, uma vez por mês. É AppSec News para você saber das últimas notícias. É um caderno de ativação, ou vamos chamar de um livro sobre um tema específico toda semana. Toda semana. Você tem uma comunidade exclusiva para trocar ideia com profissionais da área e fazer networking. É muita coisa, gente. OnlySecFans. Assina agora, é R$29,90 por mês. Mano, é mais barato que uma pizza por mês. Uma pizza é 30 conto, vai. É mais barato que a pizza. Por mês, se você come pizza toda semana, que eu tô ligado. Então assina. Já tem, assim, tá estubado de conteúdo lá já. Já tem uma galera tão curtindo. O feedback é super positivo. Você tem cards cômicos, inclusive, pra guardar no bolso. Sabe aqueles guias que, como é que faço tal coisa? Não, tá ali. Rápido, lindo e doloroso. Você pode baixar. Não compartilha, né? Porque tem direitos autorais, mas... R$29,90 por mês no plano anual. Entra agora pro OnlySecFans. Beleza? É um projeto pessoal. Você vai curtir. Se você não curtir, 7 dias de graça. Você pode testar. 7 dias de graça. Ver tudo que tá lá por 7 dias. Não gostei, Cássio? Sai fora, cancela a assinatura, tá tudo certo. Gostou, adorou? Fica. Beleza? Infinito conteúdo, que a ideia é que seja um projeto contínuo mesmo. Então, toda semana você tem 3 conteúdos novos, né? O AppSec News, o card e o caderno de ativação, ou o livro, a revista, vamos chamar assim, com um tema diferente. Toda semana tem um tema diferente. Beleza? Então já entra, faz o teste de 7 dias. Se você gostar, continua. Se você não gostar, sai fora. Mas entre agora pro OnlySecFans.com.br. Te vejo no próximo episódio do DevSecOps Podcast. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.